Meu nome é Angelique. Aos 34 anos, eu achava que entendia o significado de família. Quando criança, sempre cuidei da minha irmã mais nova, Sofia, apesar da nossa diferença de idade de 8 anos. Eu era responsável que a salvava dos problemas, o ombro amigo em quem ela chorava. Quando ela ficou noiva, concordei alegremente em pagar o casamento dos seus sonhos, esvaziando minha conta poupança sem hesitar. No mês passado, dirigi 8 horas para surpreendê-la no jantar de noivado. O choque veio quando perguntei quando deveríamos ir ao restaurante. Sofia olhou para mim e respondeu casualmente: "Ah, tivemos ontem. Só família." Enquanto conto como minha própria irmã me traiu depois que gastei minhas economias para o casamento dela, deixe um comentário me contando se você já foi menosprezado pela família e inscreva-se para saber como eu finalmente me defendi. Crescer como a filha mais velha da família significou que a responsabilidade foi colocada sobre meus ombros desde cedo. Enquanto outras crianças da minha idade brincavam com amigos e festejavam aniversários, eu aprendi a preparar o jantar, ajudar na lavanderia e garantir que minha irmãzinha Sofia tivesse tudo o que precisava. Nossos pais trabalhavam longas horas para nos sustentar, mas a ausência física deles significou que me tornei uma segunda mãe para Sofia antes mesmo de chegar ao ensino fundamental. Meus pais tinham expectativas muito claras para mim: notas perfeitas, atividades extracurriculares que seriam bem-vindas nas inscrições para a faculdade e uma carreira que prometia estabilidade financeira. A pressão para ter sucesso acadêmico e profissional era constante, como um peso que eu carregava para todo lugar. Quando eu tirava um A, meu pai perguntava o que tinha acontecido com os outros pontos. Quando ganhei o segundo lugar na feira de ciências, minha mãe se perguntou em voz alta por que eu não poderia ter me esforçado um pouco mais para chegar ao primeiro lugar. Sofia, no entanto, parecia pertencer a uma família completamente diferente. 8 anos mais nova e adoravelmente precoce, ela conseguia conquistar nossos pais com um sorriso. Enquanto esperavam que eu fosse responsável e madura para minha idade, Sofia se safava de tudo. O não cumprimento do horário de recolher era recebido com lembretes gentis, as notas baixas com incentivo para tentar novamente na próxima vez, e as regras quebradas com risadas de como ela era criativa. Os primeiros sinais das tendências manipuladoras de Sofia surgiram quando ainda éramos jovens. Ela pegava minhas roupas emprestadas sem pedir e as devolvia manchadas ou danificadas. Quando eu reclamava com nossos pais, eles diziam: "Ela te admira, Angelique. Considere isso um elogio." Meu dinheiro de aniversário desaparecia misteriosamente, só para Sofia aparecer com acessórios novos no dia seguinte. Meus projetos escolares, que eu passava semanas aperfeiçoando, de repente inspiravam Sofia a criar algo semelhante, ganhando elogios por sua criatividade, enquanto meu trabalho duro era visto como esperado. Apesar dessas frustrações, eu me sentia obrigado a cuidar da minha irmã. Quando ela ligava chorando porque tinha perdido o último ônibus para casa, eu atravessava a cidade para buscá-la sem reclamar. Quando ela precisava de ajuda com a lição de casa, eu ficava acordado até tarde explicando conceitos, mesmo quando tinha minhas próprias tarefas para entregar. Esse senso de responsabilidade por Sofia se tornou tão arraigado na minha identidade que eu mal o questionava. Meu próprio caminho seguiu exatamente o que meus pais haviam traçado. Ganhei uma bolsa integral para uma universidade de prestígio, concluí um MBA com honras e ascendi na carreira no setor financeiro com determinação e garra. Cada conquista veio acompanhada de sacrifícios que a maioria das pessoas da minha idade não faria. Enquanto meus amigos da faculdade viajavam durante o verão, eu fazia vários estágios. Enquanto meus colegas de trabalho aproveitavam os brunches de fim de semana, eu trabalhava horas extras para me destacar diante da gerência. Aos 34 anos, assumi um cargo executivo em uma respeitada empresa financeira em Nova York, com salário e benefícios que refletiam minha dedicação. As responsabilidades financeiras da nossa família aumentaram drasticamente quando nossos pais enfrentaram problemas de saúde no início dos seus 60 anos. Meu pai sofreu um ataque cardíaco que exigiu cuidados intensivos e mudanças no estilo de vida, enquanto minha mãe desenvolveu artrite que limitou sua mobilidade. O plano de saúde deles cobria apenas uma parte das despesas médicas, e suas economias para a aposentadoria não eram suficientes para manter sua qualidade de vida. Sem hesitar, intervim para cobrir as lacunas, configurando uma transferência mensal para a conta deles e pagando por serviços adicionais de que precisavam. Ao longo desses anos, o padrão de escolhas financeiras ruins de Sofia tornou-se mais evidente. Ela mudou de curso 3 vezes antes de se formar em estudos gerais.
Mudou-se de apartamento, deixando para trás depósitos de segurança devido a danos que não admitia ter causado. Dívidas de cartão de crédito se acumularam enquanto ela comprava roupas de grife e tirava férias impulsivas. Cada crise financeira terminava com um telefonema choroso para mim, prometendo que seria a última vez que ela precisaria de ajuda. Quando Sofia conheceu James na festa de uma amiga em comum, o relacionamento deles progrediu na velocidade da luz. Em 3 meses, eles estavam falando sobre casamento. James parecia gentil, com um sorriso encantador e um jeito tranquilo, mas, assim como Sofia, ele parecia ter pouca noção de responsabilidade financeira. Ele trabalhava meio período em uma loja de música local enquanto tentava lançar uma carreira como músico. Seu apartamento era mobiliado com peças doadas por familiares ou encontradas na calçada, e seu carro quebrava com tanta frequência que Sofia frequentemente me chamava para dar uma carona quando eles estavam presos. Eu tinha sérias preocupações com o ritmo acelerado do relacionamento e a instabilidade financeira que ambos tinham. Mas quando tentei gentilmente sugerir que eles talvez quisessem namorar por mais tempo antes de assumir um compromisso tão permanente, Sofia me acusou de não querer que ela fosse feliz. Não querendo prejudicar nosso relacionamento, recuei e decidi dar o máximo de apoio possível. Afinal, quem era eu para julgar o que fazia outra pessoa feliz? Meu próprio relacionamento com Tyler progredia lenta, mas firmemente, baseado no respeito mútuo e em valores financeiros compartilhados. Talvez Sofia e James tivessem uma conexão que eu simplesmente não conseguia entender de fora. 6 meses após o início do relacionamento, Sofia e James anunciaram o noivado com uma publicação chamativa nas redes sociais, exibindo um anel modesto que Sofia garantiu a todos que seria apenas temporário, até que pudessem comprar o anel de noivado que ela merecia. Em poucos dias, meu celular estava cheio de links para locais de casamento, vestidos de grife e destinos exóticos para a lua de mel. O painel do Pinterest criado por Sofia exibia um casamento de dar inveja às celebridades, sem nenhuma consideração aparente pelos custos astronômicos envolvidos. Quando perguntei sobre o orçamento delas durante o almoço semanal entre irmãs, Sofia mexeu a bebida nervosamente antes de começar o que pareceu um discurso ensaiado. James tinha um potencial tremendo com sua música, explicou ela, e investir todos os recursos atuais na carreira dele era prioridade. Elas estavam morando em um apartamento pequeno, economizando para a entrada de uma casa, e as despesas do casamento simplesmente não eram viáveis no momento. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela descrevia como sonhava com o casamento perfeito desde a infância e como estava devastada por pensar que talvez não o tivesse. O apelo emocionado continuou com Sofia relembrando como eu sempre cuidei dela, como nossos pais sempre disseram que eu era a pessoa bem-sucedida que iria longe e como aquele era o dia mais importante da vida dela. A conversa terminou com a pergunta que suspeito ter sido a questão o tempo todo: eu consideraria ajudar com as despesas do casamento? Apesar dos sinos de alerta na minha cabeça e da leve sensação de aperto no estômago, concordei. Família era família, afinal, e eu tinha tido sorte na minha carreira. Abrindo uma conta poupança especial no dia seguinte, depositei $45.000, um valor que representava anos de economia cuidadosa para o meu próprio futuro. Liguei para Sofia com os detalhes da conta, esperando uma gratidão efusiva, mas em vez disso recebi um rápido agradecimento seguido de perguntas sobre se os fundos estavam imediatamente disponíveis e se mais poderiam ser adicionados, se necessário. O processo de planejamento do casamento rapidamente se tornou mais estressante e caro do que o previsto. Sofia rejeitou os 3 primeiros locais por pequenas falhas, finalmente escolhendo um que excedeu o orçamento original em milhares de reais. A expedição de compras do vestido de noiva terminou com Sofia escolhendo um modelo personalizado em vez das opções ainda caras, mas mais razoáveis, que eu havia sugerido. A lista de convidados aumentava a cada semana, com James convidando contatos distantes da cena musical e Sofia determinada a incluir todos que pudessem postar sobre o evento nas redes sociais. A cada decisão extravagante, Sofia se tornava cada vez mais exigente e insatisfeita. Mensagens chegavam a qualquer hora com links para novos fornecedores ou acessórios sem os quais ela, de repente, não conseguia mais viver. Quando eu sugeria alternativas ou mencionava restrições orçamentárias, Sofia respondia com comentários passivo-agressivos sobre minha falta de compreensão ou apoio, muitas vezes seguidos por comentários sobre alguma ofensa antiga ou uma ocasião em que eu supostamente a havia decepcionado. Meus sentimentos sobre a situação estavam cada vez mais confusos, mas eu os deixei de lado por lealdade à minha irmã.
Quando Tyler expressou preocupação com a quantidade de dinheiro e energia emocional que eu estava investindo no casamento de Sofia, defendi minhas escolhas, embora uma pequena parte de mim reconhecesse a verdade em suas observações. Tyler, que havia crescido em uma família grande com limites saudáveis, sugeriu gentilmente que talvez meu relacionamento com Sofia tivesse elementos de codependência em vez de laços fraternos normais. Ignorei os comentários dele, embora eles permanecessem incomodamente na minha mente. O primeiro sinal claro de que estava sendo excluída de decisões importantes veio quando Sofia me enviou por mensagem fotos de convites que já havia encomendado, em vez de me incluir no processo de seleção. O design era lindo, mas continha caligrafia e materiais premium, o que aumentou significativamente o custo. Quando mencionei que gostaria de contribuir, Sofia respondeu que sabia que eu estava ocupada com o trabalho e não queria me incomodar com pequenos detalhes, embora não tivesse problema em me incomodar várias vezes ao dia com outras questões do casamento. Apesar de me sentir cada vez mais explorada, continuei meus esforços para manter a paz. Programei meus raros dias de férias em torno de provas de vestidos e reuniões com fornecedores. Criei planilhas para controlar despesas e cronogramas, que Sofia olhou rapidamente antes de ignorar. Ouvi ligações de 1 hora sobre desentendimentos com madrinhas ou a falta de entusiasmo de James em escolher entre guardanapos de tons quase idênticos. Em meio a tudo isso, lembrei a mim mesma que era isso que irmãs faziam umas pelas outras. Mesmo com o nó de ressentimento no meu peito se apertando, a situação se complicou ainda mais quando Sofia e James encontraram uma casa. Eles queriam comprar uma charmosa casa para reformar, com potencial, mas que precisava de reformas significativas. Suas economias combinadas eram muito menores do que a entrada mínima, e seus score de crédito excluía condições favoráveis para financiamento. Certa noite, durante o jantar no meu apartamento, enquanto Tyler saía com amigos, Sofia mencionou a casa, mostrando-me fotos com crescente entusiasmo, antes de finalmente me perguntar se eu poderia ajudar com a entrada como presente de casamento antecipado. Contra meu bom senso, e apesar do valor substancial já comprometido para o casamento, concordei em doar $20.000 para a casa deles, com o entendimento de que se tratava de um presente, não de um empréstimo. O alívio no rosto de Sofia foi imediato, embora não tenha recebido nenhum agradecimento concreto. Em vez disso, ela começou a planejar reformas e decoração, aparentemente despreocupada com as implicações financeiras para ela ou para mim. A semana que antecedeu o jantar de noivado de Sofia foi particularmente caótica no trabalho. Nossa empresa estava finalizando um grande acordo de aquisição e, como uma das principais analistas financeiras do projeto, minha presença era crucial em reuniões consecutivas. As horas se estendiam muito além do horário normal de trabalho, com jantares para viagem se tornando a norma e meu apartamento raramente me via, além de breves paradas para tomar banho e trocar de roupa. Apesar das exigências profissionais, eu estava determinada a comparecer ao jantar de noivado marcado para sábado à noite. Sofia e James haviam decidido sediar o evento em um restaurante sofisticado perto de sua nova casa, a 480 quilômetros de carro da minha casa em Nova York. Eu já havia marcado uma sexta-feira de folga, planejando sair cedo no sábado de manhã para chegar com bastante tempo para me refrescar antes do jantar. Na sexta-feira à noite, quando eu estava me preparando para sair do escritório, nossa equipe descobriu uma discrepância nas projeções financeiras que exigia atenção imediata. Seguiram-se horas de recálculos e discussões emergenciais, com nosso CEO exigindo soluções antes que alguém fosse embora. Quando os problemas foram resolvidos, já eram quase 4 da manhã. Exausta, mas aliviada, fui para casa tirar um breve cochilo antes de começar a viagem. Com apenas 3 horas de sono, enchi meu carro com presentes cuidadosamente selecionados. Para Sofia e James, selecionei um vaso de cristal artesanal do registro deles, juntamente com um cheque substancial para reformas na casa. Para os pais de James, que eu ainda não conhecia, comprei uma elegante cesta de vinho com base nas preferências de Sofia. Cada presente foi meticulosamente embrulhado com cartões personalizados. A viagem se estendeu mais do que o previsto, com desvios inesperados para obras e trânsito intenso no fim de semana, adicionando quase 2 horas à viagem. Durante a viagem, liguei para Sofia várias vezes, na esperança de me atualizar sobre o meu horário de chegada, mas nenhuma ligação foi atendida. Presumi que ela estivesse ocupada com os preparativos e, em vez disso, deixei mensagens de voz animadas, mantendo meu entusiasmo apesar do cansaço crescente. Finalmente chegando à nova casa de Sofia e James, notei vários carros desconhecidos estacionados na entrada da garagem e ao longo da rua. A casa em si,
que eu havia ajudado a construir, era uma construção colonial de 2 andares, com pintura nova e novas melhorias no paisagismo, das quais eu não tinha conhecimento. Equilibrando os presentes nos braços, toquei a campainha, ansiosa pela surpresa no rosto de Sofia ao ver que eu tinha conseguido, apesar dos desafios do trabalho. Quando Sofia abriu a porta, sua expressão não era alegre que eu imaginara. Em vez disso, uma breve expressão de confusão cruzou seu rosto antes que ela se recompusesse. Angelique, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, sem fazer menção de me convidar para entrar ou ajudar com os pacotes que eu carregava. Estou aqui para o jantar de noivado, respondi, sentindo a primeira pontada de desconforto no estômago. Sei que cheguei um pouco adiantada, mas queria ajudar com os preparativos de última hora. A risada de Sofia tinha um tom nervoso quando ela finalmente se afastou para me deixar entrar. O jantar de noivado? Ah, tivemos ontem. Só família. As palavras me atingiram como um golpe físico. Só família. Como se eu, sua única irmã, que a sustentei financeiramente por anos, de alguma forma não estivesse incluída naquela categoria. Como se a viagem de 8 horas e os milhares de dólares gastos com seu casamento e sua casa fossem irrelevantes para o meu status em sua vida. Entendo, consegui dizer, com a voz surpreendentemente firme, apesar da emoção que ameaçava me sufocar. Devo ter entendido errado a data. Antes que Sofia pudesse responder, um casal mais velho surgiu da sala, com olhares curiosos observando a cena à porta. Está tudo bem, querida? Perguntou a mulher, e sua semelhança com James imediatamente a identificou como sua mãe. Está tudo bem, Sra. Patterson, respondeu Sofia rapidamente. Esta é minha irmã, Angelique. Ela achou que o jantar seria hoje à noite, em vez de ontem. A expressão confusa da Sra. Patterson se aprofundou. Mas a senhora não estava dizendo o quanto estava decepcionada por Angelique não poder vir? Estávamos todos ansiosos para conhecer a irmã de quem a senhora tanto nos falou. O lampejo momentâneo de pânico no rosto de Sofia me disse tudo o que eu precisava saber. Ela não esperava que eu realmente aparecesse, talvez até tivesse me dado a data errada de propósito e criado uma narrativa para explicar minha ausência à família de James. Deve ter havido um mal-entendido, eu disse suavemente, anos lidando com situações difíceis com clientes me ajudando a manter a compostura. Desculpe não ter encontrado todo mundo ontem. A Sra. Patterson se adiantou para pegar uma das sacolas de presente dos meus braços. Bobagem. Ainda estamos aqui hoje, não é? James está só mostrando ao pai os planos de reforma do quintal. Entre e tome um café, pelo menos. A hora seguinte passou em um borrão de conversa educada e turbulência interna. Os pais de James foram calorosos e acolhedores, parecendo genuinamente interessados em me conhecer. O próprio James pareceu desconfortável quando se juntou a nós, e seus olhares para Sofia sugeriam que ele estava ciente de mais do que demonstrava. Durante as interações forçadas, Sofia manteve um sorriso frágil, com a atenção concentrada no celular. Quando o pai de James perguntou sobre minha contribuição para a entrada da casa, mencionando o quanto eles eram gratos pelo apoio da família, Sofia rapidamente mudou de assunto. O padrão se repetiu quando a Sra. Patterson perguntou sobre os planos do casamento, mencionando especificamente que Sofia havia dito a eles que eu estava cuidando da maior parte dos preparativos devido às minhas habilidades excepcionais de organização. Pedi licença para ir ao banheiro e aproveitei a oportunidade para verificar meu próprio celular, que já havia vibrado várias vezes durante a conversa. Notificações de redes sociais preencheram minha tela e, com uma sensação crescente de pavor, abri a mais recente. Ali, em fotos vibrantes e alegres, estavam os vestígios do jantar de noivado da noite anterior. Não a pequena reunião familiar que Sofia havia sugerido, mas uma festa elaborada com pelo menos 30 convidados, muitos dos quais reconheci como amigos de Sofia. Várias fotos mostravam lugares vazios com placas de reserva, mas nenhuma com meu nome. A descoberta da verdadeira natureza do jantar me causou uma onda de náusea. Encostada na pia do banheiro, passei os olhos por mais fotos, cada uma revelando camadas adicionais de engano. O restaurante era o bistrô exclusivo que Sofia havia sugerido originalmente para minha festa de aniversário meses antes, sugestão que eu havia recusado devido ao custo excessivo. Os arranjos de flores eram exatamente os mesmos que eu havia proposto para o casamento, mas Sofia os rejeitou por considerá-los muito tradicionais. Começaram a aparecer mensagens de texto de amigos em comum perguntando por que eu não tinha ido ao jantar e se estava tudo bem entre mim e a Sofia.
Uma mensagem, em particular, da minha prima Dana, se destacou: senti sua falta ontem à noite. A Sofia disse que você estava muito ocupada com o trabalho para comparecer. Pareceu estranho, já que você está pagando por tudo. Me liga. Recompondo-me, voltei para a sala com uma decisão tomada. Não faria uma cena na frente dos pais de James, que pareciam inocentes da farsa, mas também não fingiria que estava tudo bem. Reunindo meus presentes restantes, inventei uma desculpa dizendo que precisava fazer o check-in no hotel e descansar depois da longa viagem. Mas vocês acabaram de chegar, protestou a senhora Patterson. Esperávamos que ficassem para o jantar. Outra hora, prometi, embora já não tivesse mais certeza de que chegaria. Foi um prazer conhecer vocês dois. Sofia me seguiu até a porta, com uma expressão que misturava alívio e cansaço. Vocês não precisam ir embora tão cedo, disse ela, com palavras superficiais em vez de genuínas. Acho que é melhor, respondi baixinho. Conversamos amanhã antes de eu voltar para a cidade. O caminho até o hotel foi um turbilhão de emoções conflitantes. Os presentes que eu havia selecionado com tanto cuidado permaneceram no carro, símbolos repentinamente relevantes de um relacionamento que talvez só existisse na minha imaginação. Ao fazer o check-in no modesto quarto de hotel que havia reservado, sentei-me na beira da cama, ainda com minhas roupas de viagem, e finalmente deixei as lágrimas rolarem. O sono me escapou naquela noite, apesar do meu cansaço físico. Cada vez que eu começava a cochilar, uma nova lembrança da traição de Sofia me despertava, ou meu celular vibrava com outra notificação de alguém que havia comparecido ao jantar. Por volta das 3 horas da manhã, desisti da pretensão de descansar e sentei-me à janela do hotel, observando os carros que passavam ocasionalmente na rua tranquila lá embaixo. Com nada além de tempo e silêncio ao meu redor, comecei a examinar metodicamente as redes sociais em busca de um panorama mais completo do que havia acontecido. As fotos do jantar de noivado contavam uma história muito diferente do comentário desdenhoso de Sofia sobre a apenas família. Havia toda a equipe do escritório de Sofia, vários casais com quem crescemos, primos distantes que moravam perto e até mesmo minha amiga do ensino médio, Jennifer, que havia se mudado para a mesma cidade que Sofia 2 anos antes. As legendas e os comentários adicionaram mais uma camada de dor. Finalmente conheci os futuros sogros famosos, escreveu uma amiga de Sofia abaixo de uma foto do grupo inteiro brindando com champanhe. Estou muito animada para fazer parte do comitê de planejamento do casamento, postou outra amiga, marcada em uma foto com Sofia e outras 3 mulheres reunidas sobre o que pareciam ser amostras de tecido e cores. Por volta do amanhecer, começaram a chegar mensagens de texto de amigos que tinham estado no jantar ou visto as fotos. Está tudo bem entre você e a Sofia? Perguntou um. Achei que você estaria lá ontem à noite, escreveu outro. A mais difícil veio de Jennifer, cuja amizade comigo era anterior a ela conhecer Sofia. Foi estranho estar no jantar de noivado da sua irmã sem você lá. A Sofia disse que você estava muito envolvida com a carreira para vir. Isso não parece nada com você. Pela manhã, minha tristeza havia se cristalizado em algo mais forte e claro. Tomei banho e me vesti com cuidado, aplicando maquiagem para disfarçar a noite sem dormir, e voltei para a casa de Sofia com uma sensação de propósito que não sentirá no dia anterior. Desta vez, quando Sofia atendeu a porta, ela estava sozinha, ainda de pijama, apesar do horário adiantado da manhã. Você voltou cedo, disse ela, afastando-se relutantemente para me deixar entrar. Estávamos tomando café da manhã. James sentou-se na bancada da cozinha, com uma caneca de café na mão, a expressão cautelosa. Bom dia, Angelique, disse-lhe antes de se retirar rapidamente para tomar um banho, claramente não querendo participar do que estava prestes a acontecer. Precisamos conversar sobre ontem, eu disse quando ficamos sozinhos, mantendo a voz calma apesar da emoção que ameaçava transbordar. Sofia imediatamente ficou na defensiva. Foi só um mal-entendido sobre a data. Essas coisas acontecem. Não foi um mal-entendido, Sofia. O jantar estava sempre marcado para sexta-noite. Você me disse que seria sábado de propósito. Isso não é verdade, ela retrucou, indignada. Eu jamais faria algo assim. Você deve ter confundido as datas com sua agenda de trabalho lotada. Nem tudo gira em torno de você, Angelique. O padrão familiar de Sofia distorcendo as situações para se tornar a vítima e o vilão era tão previsível que quase ri. Eu tenho as mensagens de texto, Sofia.
Você especificou sábado às 7 várias vezes. Bem, os planos mudaram de última hora, e eu tentei falar com você, ela mentiu suavemente. Você sabe como as coisas têm sido agitadas com o casamento e a casa. É muito injusto da sua parte me fazer sentir culpada quando estou sob tanto estresse. O gaslighting pode ter funcionado no passado, quando minha principal preocupação era manter a paz e proteger os sentimentos de Sofia, mas algo fundamental mudou em mim durante a noite sem dormir. Deixe-me ser clara, eu disse, com a voz firme, mas calma. Sei que não houve nenhuma mudança de última hora. Sei que você teve um jantar de noivado completo com amigos e familiares presentes. Sei que você disse às pessoas que eu estava muito ocupada com o trabalho para comparecer, em vez de admitir que me excluiu. O rosto de Sofia corou, mas ela não demonstrou remorso. Em vez disso, lançou-se a um contra-ataque. Tudo bem, sim, o jantar sempre foi marcado para sexta-feira. Mas você pode me culpar? Toda vez que incluímos você em algo, você assume completamente o controle. Você tem que controlar cada detalhe porque acha que seu dinheiro lhe dá esse direito. A acusação era tão contrária à realidade que me silenciou momentaneamente. Eu havia deliberadamente me afastado de muitas decisões para dar autonomia a Sofia, apesar de estar financiando todo o evento. Antes que eu pudesse formular uma resposta, James voltou à cozinha, vestido, mas ainda claramente desconfortável. Eu deveria dar privacidade a vocês dois, murmurou ele, pegando as chaves do carro. Não, por favor, fiquem, eu disse. Isso também diz respeito a vocês, já que é o casamento de vocês e a casa de vocês também. James hesitou, depois afundou em uma cadeira, sua relutância evidente. Sofia lançou-lhe um olhar irritado, claramente esperando que ele fosse embora ou ficasse do lado dela. Só quero entender por que fui excluída de um jantar de comemoração de um casamento que estou pagando integralmente, continuei. E por que você sentiu a necessidade de mentir sobre ser ou apenas família quando claramente muitos amigos foram convidados? Sofia revirou os olhos dramaticamente. Lá vem você de novo, falando de dinheiro. Nós entendemos, Angelique. Você é bem-sucedida e generosa. Quer que a gente se humilhe em gratidão toda vez que te virmos? Quando me afastei brevemente para pegar um copo d'água, precisando de um momento para me recompor, ouvi Sofia falando com James no que ela pensou ser um sussurro. Viu o que eu quis dizer? Uma maníaca por controle total. É por isso que eu não a queria no jantar, decepcionando todo mundo com sua personalidade corporativa e julgando tudo. A crueldade casual em suas palavras solidificou algo em mim. Voltando para a sala, perguntei diretamente: os planos do casamento também mudaram? Porque percebi que vocês têm um comitê de planejamento de casamento sobre o qual eu não sabia nada. Sofia pelo menos teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada. Só achamos que seria mais fácil trabalhar com pessoas locais do que ter que coordenar com vocês em Nova York. Entendo. E quem esses amigos locais acham que está pagando pelos planos extensos que você está fazendo? James olhou bruscamente para cima, sua expressão sugerindo que aquela pergunta em particular havia tocado em um ponto sensível. A resposta de Sofia foi evasiva. As pessoas sabem que temos a ajuda da família. Não entendo por que os detalhes específicos importam. Os detalhes específicos importam porque você está levando o crédito pelas minhas contribuições financeiras, não é? Assim como está levando o crédito pela entrada desta casa. James se levantou de repente. Espere, o quê? Sofia disse que o dinheiro da casa veio em parte das economias dela e em parte dos seus pais. Isso não é verdade. A expressão de choque genuíno em seu rosto confirmou minhas suspeitas de que a mentira de Sofia se estendia ao noivo. Em vez de responder diretamente, virei-me para minha irmã. Acho que terminamos por aqui. Voltarei para Nova York hoje, em vez de amanhã. Simples assim, fugindo quando as coisas ficam difíceis, Sofia zombou, embora eu pudesse ver o primeiro lampejo de preocupação em seus olhos quando ela percebeu que eu estava falando sério. Eu não estou fugindo. Estou me afastando de uma situação que se tornou insustentável. Peguei minha bolsa e meu casaco e fui em direção à porta. James, foi um prazer conhecer você e seus pais. Desejo tudo de bom para vocês dois. Sofia me seguiu para fora, elevando a voz enquanto eu caminhava até o carro. Então, é isso?
Você prometeu pagar pelo meu casamento e depois mudou de ideia porque ficou magoado por causa de um jantar? Parei na porta do meu carro. Não falei nada sobre os fundos do casamento, Sofia, mas talvez esteja na hora de termos uma conversa sobre limites saudáveis e respeito mútuo. A viagem de volta para Nova York se tornou uma jornada de processamento emocional diferente de tudo que eu já havia vivenciado. Quilômetros de estrada se estendiam à minha frente enquanto eu alternava entre lágrimas, raiva e uma estranha sensação de alívio. Quando cheguei ao meu prédio, eu me senti emocionalmente arrasada, mas de alguma forma mais lúcida do que em anos. Tyler estava esperando no meu apartamento, tendo usado a chave dele depois que eu lhe enviei uma mensagem avisando que voltaria mais cedo. Um olhar para o meu rosto lhe disse tudo o que precisava saber. Sem dizer nada, ele abriu os braços e eu me joguei neles, finalmente me permitindo desabar completamente. Ela nunca me viu como família, solucei contra seu ombro, apenas como uma conta bancária com um suprimento infinito de fundos e perdão. Tyler me abraçou com força, acariciando meus cabelos. Você deu tudo a essa garota, Angie. Seu dinheiro, seu tempo, sua energia emocional. Talvez seja a hora de começar a dar um pouco disso a si mesma. Na segurança do meu apartamento, com a única pessoa que realmente parecia me valorizar por mim mesma, e não pelo que eu podia oferecer, todo o peso de anos de manipulação e doação unilateral desabou sobre mim. Tyler ouviu sem julgamentos enquanto eu relatava não apenas o desastre do jantar de noivado, mas o padrão de exploração que havia definido meu relacionamento com Sofia desde que eu me lembrava. O que mais dói, admiti, enquanto estávamos sentados no meu sofá horas depois, com as embalagens de comida para a viagem esquecidas na mesa de centro, não é o dinheiro. É perceber que ela não me queria ali, que se envergonhava de mim na frente das amigas, mesmo dependendo de mim para tudo. Isso diz tudo sobre o caráter dela e nada sobre o seu, disse Tyler com firmeza. A questão agora é o que você quer fazer a respeito. O que eu queria fazer a respeito era uma pergunta que me manteria acordado por muitas noites. Mas a semente da resposta já havia sido plantada durante aquela longa e solitária viagem de volta para casa. Pela primeira vez em nossas vidas adultas, eu estava considerando a possibilidade de um relacionamento com minha irmã baseado no respeito mútuo, em vez de dependência financeira ou talvez nenhum relacionamento, se esse respeito não pudesse ser estabelecido. A semana seguinte ao meu retorno a Nova York tornou-se um período de intensa reflexão e reavaliação. Enquanto externamente eu mantinha a compostura profissional no trabalho, internamente eu estava desmantelando e examinando cada aspecto do meu relacionamento com Sofia. Memórias que eu havia descartado anteriormente ganharam novo significado à luz do engano do jantar de noivado. O Natal em que ela abriu meu presente com uma decepção mal disfarçada antes de imediatamente perguntar se eu poderia ajudá-la com o aluguel de janeiro. A vez em que ela pegou meu carro emprestado e o devolveu com o tanque vazio e um amassado que ela nunca mencionou. A festa de formatura em que ela assumiu o crédito por organizar tudo quando, na verdade, eu cuidei de cada detalhe e despesa. Na quarta-feira, marquei uma reunião com minha consultora financeira, Marianne, que já havia expressado preocupações sobre o valor que eu estava destinando ao casamento e à casa de Sofia. O escritório de Marianne, com suas paredes azuis serenas e vista impressionante da cidade, sempre foi um lugar onde me senti no controle do meu futuro. Esta visita foi diferente, marcada pelo constrangimento de admitir o quão acertadas suas precauções estavam. Preciso entender exatamente o que já foi gasto e quais opções tenho para o restante dos fundos, expliquei depois de atualizá-la sobre a situação. A expressão de Marianne permaneceu profissionalmente neutra, embora eu tenha detectado um toque de eu avisei em que ela, contato demais, não conseguiu verbalizar. A conta do casamento é estruturada como um fundo de doação com você como administradora, o que lhe dá algum controle. Deixe-me ver o histórico de transações. O que Marianne me mostrou em seguida me deu um arrepio. Além dos fornecedores que eu havia aprovado, havia inúmeros saques e cobranças dos quais eu não tinha conhecimento, compras em boutiques, tratamentos de spa, contas de restaurantes muito acima do normal em reuniões de planejamento e até passagens aéreas para um destino que eu não reconhecia. Sofia anda fazendo compras não autorizadas com o dinheiro do casamento, eu disse lentamente, me dando conta da realidade da situação. Parece que sim, concordou Marianne. A conta foi aberta com acesso para vocês dois, conforme suas instruções. No entanto, como administradora, você pode modificar esse acordo. No dia seguinte, consultei um advogado especializado em questões financeiras familiares. O escritório de Lisa Corrêa era menos imponente que o de Marianne,
mas seu jeito direto era exatamente o que eu precisava. Depois de ouvir minha situação, incluindo tanto o fundo do casamento quanto a entrada da casa, ela expôs minhas opções com clareza brutal. O fundo do casamento é mais simples, já que você o criou especificamente para esse fim e manteve o status de administrador, explicou ela. Você tem todo o direito de restringir o acesso ou até mesmo redirecionar esses fundos, se quiser, embora isso obviamente tenha repercussões no relacionamento. E a entrada da casa? Perguntei. É mais complicado. Havia algum acordo por escrito sobre a natureza desses fundos, doação, empréstimo, investimento? Balancei a cabeça, amaldiçoando interiormente minha confiança ingênua. Nada formal, apenas um acordo verbal de que era uma doação para ajudá-los a começar. Lisa fez algumas anotações antes de continuar. Sem documentação que comprove o contrário, provavelmente seria considerado uma doação na maioria das jurisdições. No entanto, se você puder demonstrar que houve um entendimento de certas condições associadas a essa doação, pode haver algum recurso. Durante essas reuniões, Tyler se tornou minha âncora emocional. Sua perspectiva, como alguém que vinha de uma família grande e funcional, me ajudou a ver o quão anormal minha dinâmica com Sofia realmente era. Certa noite, enquanto caminhávamos pelo Central Park, observando o pôr do sol pintar os prédios de dourado, ele me ajudou a enquadrar o que estava acontecendo em termos que eu havia evitado reconhecer. O que você está descrevendo não é apenas alguém se aproveitando ocasionalmente, disse-ele cuidadosamente. É um padrão de abuso emocional e financeiro. Ela sabe exatamente quais botões apertar para fazer você se sentir responsável pela felicidade e segurança dela. Abuso parece uma palavra tão forte, protestei fracamente, embora algo em mim reconhecesse a verdade. Situações fortes exigem palavras fortes, respondeu Tyler. Pense desta forma: se uma amiga lhe dissesse que o namorado a tratava do jeito que Sofia te trata, como você chamaria isso? A questão persistia em minha mente enquanto eu formulava um plano para me proteger e, ao mesmo tempo, deixar espaço para que nosso relacionamento pudesse se curar. Com a orientação de Marianne e Lisa, tomei várias decisões concretas. Primeiro, alterei as configurações de acesso à conta do fundo do casamento, exigindo minha aprovação para quaisquer saques ou cobranças. Não esvaziei a conta nem removi fundos já comprometidos com depósitos, pois isso afetaria fornecedores inocentes, mas garanti que nenhum novo gasto não autorizado pudesse ocorrer. Em seguida, documentei meticulosamente todas as contribuições financeiras que fiz para Sofia ao longo dos anos, desde o casamento e a casa até despesas menores, como o conserto do carro e contas médicas. Não tive a intenção de exigir reembolso, mas sim de ter uma visão clara do padrão e garantir que eu não estivesse minimizando a situação. Com as proteções financeiras em vigor, voltei minha atenção para os serviços e utilidades que vinha pagando na nova casa de Sofia. No meu desejo de dar a eles um bom começo, contratei e paguei eletricidade, água, internet, sistema de segurança e manutenção do jardim, com o acordo de que eles assumiriam as contas após 3 meses. Esse prazo havia expirado sem que Sofia tivesse feito qualquer menção sobre a transferência dos serviços para seus nomes. Entrei em contato com cada empresa de serviços públicos e prestadora de serviços individualmente. Em vez de cancelar imediatamente, o que me pareceu desnecessariamente punitivo, providenciei o envio de notificações de transferência, dando a Sofia e James 30 dias para colocar as contas em seus nomes antes que os serviços fossem descontinuados. Também configurei o cancelamento automático caso a transferência não fosse concluída dentro do período de carência, sabendo por experiência própria que Sofia poderia ignorar as notificações iniciais. A parte mais desafiadora do meu plano envolveu a preparação emocional, e não financeira. Com o incentivo de Tyler, comecei a consultar um terapeuta especializado em dinâmica familiar e codependência. As perguntas gentis, porém incisivas, do Dr. Peterson me ajudaram a reconhecer padrões que remontavam à infância, quando eu havia internalizado a crença de que meu valor estava vinculado ao que eu podia oferecer aos outros, especialmente a Sofia. Sua irmã aprendeu cedo que a manipulação emocional lhe daria o que ela queria de você, observou o Dr. Peterson durante uma sessão. Mas relacionamentos, mesmo entre irmãos, precisam ser recíprocos para serem saudáveis. Eu nem sei como seria isso com a Sofia, admiti. Ela nunca precisou levar em consideração minhas necessidades ou sentimentos. É por isso que estabelecer limites é tão crucial agora, respondeu a doutora Peterson. Não se trata de puni-la, mas de criar a possibilidade de um relacionamento mais equilibrado no futuro.
Estabelecer uma rede de apoio além de Tyler tornou-se outra prioridade. Reconectei-me com amigos que havia negligenciado enquanto me concentrava nas demandas de Sofia. Um almoço de sábado com minha colega de faculdade, Patrícia, se transformou em uma conversa emocionante de 4 horas, na qual finalmente compartilhei a extensão do comportamento de Sofia. Em vez do julgamento que eu temia, Patrícia ofereceu compreensão e validação. Eu sempre me perguntei por que você largava tudo quando ela ligava, disse Patrícia. Por fora, era óbvio que ela estava te usando, mas você parecia tão determinado a estar lá para ela, não importa o que acontecesse. Práticas de autocuidado que haviam ficado de lado durante o caos do planejamento do casamento voltaram à minha rotina. Corridas matinais à beira do rio, banhos noturnos com óleo de lavanda, cozinhar refeições de verdade em vez de sobreviver com o que eu conseguia comer entre o trabalho e a crise mais recente da Sofia. Pequenas ações que, coletivamente, reforçaram a mensagem: eu finalmente estava aceitando que minhas necessidades também importavam. No final da semana, eu me sentia preparada para o confronto inevitável que viria quando Sofia descobrisse as mudanças que eu havia feito. Ensaiei respostas para as táticas que eu sabia que ela empregaria, gatilhos emocionais que funcionaram no passado, mas contra os quais eu agora estava blindada. Quando Tyler perguntou se eu estava nervosa com a reação dela, me surpreendi com a minha resposta. Não estou nervosa. Estou triste por ter chegado a esse ponto, mas, pela primeira vez, estou me colocando em primeiro lugar sem me sentir culpada. Parece certo, mesmo que também seja difícil. O fim de semana passou sem notícias de Sofia, o que era incomum, mas não alarmante, considerando nossa última conversa. Aproveitei o tempo para colocar em dia projetos de trabalho que haviam sofrido com minha atenção dividida e simplesmente aproveitar a paz de tomar decisões baseadas apenas em minhas próprias necessidades e desejos. Foi uma experiência inédita: escolher um restaurante sem considerar se Sofia aprovaria, assistir a um filme sem esperar seus comentários, passar a tarde de domingo lendo sem que meu celular me alertasse constantemente sobre suas últimas exigências. Na segunda-feira de manhã, enquanto me preparava para uma apresentação para um cliente, percebi que não havia pensado nos detalhes do casamento de Sofia nenhuma vez durante minha rotina matinal. Foi uma pequena vitória, mas significativa, um sinal de que o controle psicológico que ela havia mantido por tanto tempo estava começando a se afrouxar. Com essa constatação, veio uma sensação de leveza que eu quase havia esquecido ser possível, e entrei no meu escritório com uma confiança que não tinha nada a ver com sucesso financeiro e sim com a retomada da minha própria vida. O primeiro aviso de corte de energia elétrica deve ter chegado exatamente uma semana após meu retorno a Nova York. Meu celular, que até então estivera abençoadamente em silêncio em relação aos assuntos da Sofia, de repente explodiu com notificações por volta das 21 horas. 3 chamadas perdidas, 5 mensagens de texto e um e-mail irritado, todos chegando com poucos minutos de diferença. Eu estava desfrutando de um jantar tranquilo com Tyler quando a enxurrada começou. A atmosfera pacífica do meu apartamento imediatamente se encheu de tensão enquanto meu celular vibrava repetidamente contra a mesa. Tyler notou minha mudança de expressão e estendeu a mão para apertar a minha. Você não precisa responder imediatamente, ele me lembrou gentilmente. Nem precisa responder, se não estiver pronta. Respirando fundo, silenciei o telefone sem verificar as mensagens. Você tem razão. Este é o nosso momento. Seja qual for a crise que Sofia esteja criando, pode esperar até depois da sobremesa. Eram quase 11 horas quando finalmente li as comunicações cada vez mais frenéticas. A primeira mensagem era enganosamente casual: Ei, mana, aconteceu algo estranho com a conta de luz. Me ligue quando puder. As mensagens subsequentes abandonaram qualquer pretensão de casualidade. A companhia de energia diz que o serviço será cortado se não transferirmos a conta em 30 dias. O que está acontecendo? E então, você está mesmo cortando nossa luz por causa de um mal-entendido idiota sobre um jantar? Isso é incrivelmente mesquinho, Angelique. As mensagens de voz seguiram um padrão semelhante de escalada, com a última apresentando a voz de Sofia tensa e com uma raiva mal controlada: você precisa resolver isso imediatamente. Não podemos nos dar ao luxo de abrir novas contas agora com todas as despesas do casamento. Me ligue de volta hoje à noite, não importa o quão tarde. Em vez de responder imediatamente, reservei um tempo para me concentrar, usando as técnicas recomendadas pelo Dr. Peterson. Escrevi o que queria transmitir, focando em limites claros em vez de reações emocionais. Só então,
com a presença solidária de Tyler por perto, liguei de volta para Sofia. Ela atendeu ao primeiro toque. Finalmente. Você precisa ligar para a companhia de energia amanhã cedo e avisar que houve um erro. Não houve erro algum, Sofia, respondi, mantendo a voz calma e neutra. O combinado sempre foi que eu cobriria os 3 primeiros meses de contas de luz, depois dos quais você e James assumiriam as contas. Os 3 meses terminaram na semana passada. Mas você sabe que não podemos pagar todas essas contas agora. O casamento está consumindo cada centavo que temos. Cada centavo que eu tenho, você quer dizer, corrigi gentilmente. E isso é algo que precisamos discutir também. Fiz algumas mudanças no acesso à conta do fundo do casamento. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas revelador. Quando Sofia voltou a falar, sua voz já havia assumido o tom magoado que tantas vezes me abalou no passado. Não entendo por que você está fazendo isso comigo. É tudo porque eu estraguei um convite para jantar? Não se trata do jantar, embora isso tenha sido certamente esclarecedor. Trata-se de estabelecer limites mais saudáveis em nosso relacionamento. As contas de serviços públicos precisam ser transferidas para seus nomes em até 30 dias, ou serão cortadas. Isso não é uma ameaça. É apenas uma informação. Não podemos pagar tudo isso. Você sabe que o James não ganha muito na loja de música, e meu trabalho mal cobre nossas contas. Eu entendo que administrar as finanças pode ser desafiador, mas essas são responsabilidades que vêm com a compra de uma casa. Talvez você pudesse considerar reduzir algumas das despesas do casamento para acomodar esses custos essenciais. A resposta de Sofia foi imediata e dura. Reduzir o casamento? Depois de prometer cobrir tudo, você está mesmo voltando atrás na sua palavra só porque eu magoei seus preciosos sentimentos? Respirei fundo novamente antes de responder, recusando-me a me deixar levar por uma reação emocional. Não vou voltar atrás em nenhum compromisso com fornecedores que já tenham sido contratados. No entanto, quaisquer novas despesas precisarão da minha aprovação daqui para frente, e restringi o acesso à conta para evitar uso não autorizado. Uso não autorizado? Do que você está falando? Os dias de spa, as compras de roupas e as contas de restaurante que não tinham nada a ver com o planejamento do casamento. O fundo foi criado para o casamento em si, não como uma conta de despesas gerais. A conversa evoluiu rapidamente a partir daí, com Sofia repetindo táticas familiares. Ela me acusou de ser controladora, me lembrou de momentos em que supostamente esteve ao meu lado, sugeriu que eu tinha ciúmes da felicidade dela com James e, por fim, recorreu a ameaças de me cortar completamente da vida dela. Durante todo o seu ataque emocional, mantive a compostura, repetindo meus limites com calma e me recusando a me envolver em argumentos manipulativos. Eu te amo, Sofia, eu disse finalmente, quando ela parou para respirar. Quero que tenhamos um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez de dependência financeira. Estou aberto a discutir como isso pode ser quando você estiver pronto. Encerrei a ligação logo depois, emocionalmente esgotado, mas também experimentando uma estranha sensação de realização. Talvez pela primeira vez em nossas vidas adultas, eu havia estabelecido meus limites claramente e me mantido firme, apesar das tentativas de Sofia de forçá-los. O segundo aviso de serviço público chegou 3 dias depois, desta vez referente ao serviço de água. A resposta de Sofia foi outra enxurrada de mensagens raivosas, culminando em um telefonema choroso, no qual ela insistiu que não haveria água para o banho antes do trabalho. Reiterei calmamente que eles simplesmente precisavam transferir a conta para seus nomes, não que o fornecimento de água seria imediatamente cortado, mas minhas explicações racionais caíram em ouvidos deliberadamente moucos. A terceira notificação, referente ao serviço de internet, provocou a resposta mais dramática até então. Desta vez, Sofia ligou às 6h30 da manhã, com a voz rouca, o que parecia um pânico genuíno. A casa não tem eletricidade, nem água, nem Wi-Fi. Você enviou o dinheiro ou não? A pergunta me confundiu momentaneamente, até que percebi que ela não estava se referindo às transferências de contas de serviços públicos, mas à distribuição mensal de fundos para o casamento que eu normalmente fazia para despesas correntes. Esse pagamento só venceria na semana seguinte, dadas as mudanças recentes na estrutura da conta, agora exigiria a documentação dos custos legítimos do casamento. Os serviços públicos ainda não foram cortados, Sofia. Você ainda tem tempo para transferi-los.
Quanto aos fundos do casamento, precisamos discutir as despesas apropriadas daqui para frente. Então, você está me punindo financeiramente. Isso é muito maduro, Angelique. Um comportamento fraternal. Isso não é punição. É responsabilidade. Há uma diferença. O que você precisar dizer a si mesma, ela retrucou. Quando meu casamento fracassar porque você decidiu ser mesquinho e reter os fundos que prometeu, espero que consiga conviver com isso. Permaneci calma apesar da provocação, só para a família, lembra? O silêncio momentâneo do outro lado da linha me disse que a referência direta à exclusão do jantar de noivado dela havia atingido o alvo. Quando Sofia voltou a falar, sua voz havia mudado de agressiva para calculista, um tom que eu reconheci de inúmeras manipulações anteriores. Olha, admito que a situação do jantar não foi bem conduzida. Eu deveria ter sido mais clara sobre a mudança de data, mas me punir financeiramente por um mal-entendido parece extremo. Não houve mal-entendido nem mudança de data, Sofia. Você me excluiu deliberadamente de um evento que celebrava um casamento que estou pagando e depois mentiu sobre ser apenas família quando vários amigos estavam presentes. Vamos pelo menos ser honestos sobre o que aconteceu. Antes que Sofia pudesse responder com outra negativa, ouvi vozes abafadas ao fundo, seguidas por James aparentemente pegando o telefone. Seu tom era conciliador, mas tenso. Angelique, oi, aqui é o James. Olha, as coisas estão um pouco tensas entre vocês dois, e acho que todos nós precisamos dar um passo para trás. Tem como nos encontrarmos pessoalmente para discutir tudo, talvez neste fim de semana? A abordagem razoável foi inesperada, principalmente da parte de James, que geralmente evitava envolvimento direto em discussões financeiras. Concordei com uma reunião no sábado em um local neutro, um café a meio caminho entre nossas casas, com a condição de nos concentrarmos em soluções em vez de recriminações. A relativa paz durou menos de 24 horas antes que meus pais se envolvessem. A ligação deles veio durante meu horário de almoço, a voz rouca do meu pai, marcada pela decepção, e ele imediatamente se adiantou na situação, sem preâmbulos. Sua irmã disse que você está ameaçando cancelar o financiamento do casamento dela por causa de uma pequena discussão. O que está acontecendo, Angelique? Isso não parece com você. Foi exatamente a oportunidade que eu precisava para explicar todo o histórico de apoio financeiro que eu havia fornecido, não apenas para o casamento de Sofia, mas durante anos de sua vida adulta. Meus pais ouviram com crescente desconforto enquanto eu descrevia o padrão de manipulação e exploração, que culminou na exclusão do jantar de noivado. Não sabíamos que você estava pagando tanto, admitiu minha mãe baixinho. A Sofia nos disse que os fundos do casamento vinham do seu bônus no trabalho, algo extra que você não precisava. E a entrada da casa, ela disse que era uma pequena contribuição, não o valor total. Esse é o padrão há anos, expliquei. Sofia minimiza minhas contribuições enquanto maximiza as necessidades dela, e eu possibilitei isso ao nunca estabelecer limites claros. Meu pai, sempre o mais prático dos meus pais, fazia perguntas diretas sobre os arranjos financeiros e as mudanças que eu havia feito. Embora inicialmente cético, ao final da nossa conversa ele pareceu entender minha posição, mesmo que não se sentisse totalmente confortável com o confronto que ela havia criado. Família deve ajudar família, disse ele, seu refrão padrão sempre que dinheiro e parentes se cruzavam. Mas suponho que seja preciso haver apreço e respeito de ambos os lados. É tudo o que peço, concordei. Não estou cortando relações com Sofia completamente. Só estou exigindo responsabilidade e honestidade sobre como meu dinheiro está sendo gasto e esperando ser tratada com a mais básica cortesia em troca. A desavença familiar se espalhou para além dos meus pais, à medida que parentes distantes começaram a tomar partido no que Sofia aparentemente havia enquadrado como uma tentativa minha de arruinar seu casamento por ciúmes. As redes sociais se tornaram um campo minado de postagens passivo-agressivas sobre a verdadeira lealdade familiar e irmãs de bom grado. Alguns parentes entraram em contato diretamente, seja para expressar apoio a Sofia ou para, timidamente, pedir minha versão da história. A aliada mais surpreendente surgiu na minha prima Dana, que estava presente no jantar de noivado. A mensagem dela chegou inesperadamente uma noite, enquanto eu me preparava para a reunião de fim de semana com Sofia e James. Eu deveria ter dito algo antes, escreveu ela. O jeito como Sofia falou de você no jantar me deixou desconfortável.
Quando alguém perguntou sobre os custos do casamento, ela agiu como se ela e James estivessem pagando tudo sozinhos, fazendo sacrifícios para bancar o dia dos sonhos deles. Eu sabia que não era verdade, mas não queria criar drama corrigindo-a publicamente. Peço desculpas por não ter falado. A mensagem de Dana foi seguida por comunicações semelhantes de dois outros parentes que haviam testemunhado o comportamento de Sofia ao longo dos anos, mas, como eu, haviam dado desculpas ou ignorado a situação para manter a harmonia familiar. O apoio deles fortaleceu minha determinação de manter os limites que havia estabelecido, independentemente da pressão social que Sofia tentava criar. Quando chegou o sábado, a situação havia evoluído de maneiras inesperadas. James ligou na noite anterior à nossa reunião marcada, com a voz tensa e incerta. Tem uma coisa que você precisa saber antes de amanhã, disse ele. Sofia e eu discutimos a semana toda sobre a situação financeira. Algumas coisas que ela me contou sobre a origem do dinheiro, principalmente para a casa, não eram precisas. Só queria que você soubesse que eu não sabia quanto você estava contribuindo e certamente não aprovava que ela a excluísse do jantar. Eu aprecio isso, James, respondi, genuinamente tocada pelo que deve ter sido uma admissão difícil para ele. Para deixar claro, não estou tentando me intrometer entre você e Sofia. Só preciso que nosso relacionamento seja baseado no respeito mútuo, e não na dependência financeira. Eu entendo isso agora, disse-lhe calmamente. E acho que é justo. Vejo você amanhã. A reunião em si foi tensa, mas, no final, produtiva. Sofia chegou com uma pasta com as despesas do casamento e um comportamento que oscilava entre defensivo e conciliador. James parecia genuinamente empenhado em encontrar uma solução razoável, muitas vezes redirecionando a conversa quando Sofia se inclinava para a manipulação emocional. Estabelecemos uma nova estrutura para as finanças do casamento, com documentação clara para todas as despesas e um orçamento revisado que eliminou alguns dos elementos mais extravagantes. As transferências de serviços públicos foram concluídas na hora, com James assumindo a responsabilidade de gerenciar as despesas domésticas a partir de então. Mais importante ainda, discutimos os problemas subjacentes em nosso relacionamento, com Sofia relutantemente reconhecendo alguns de seus comportamentos manipuladores, enquanto eu admitia permitir padrões que não eram saudáveis para nenhuma de nós. Eu quero você no meu casamento, disse Sofia finalmente, em um raro momento de genuína emoção. Não por causa do dinheiro, mas porque você é minha irmã. Nem sempre demonstrei isso, e me desculpe. Isso é tudo que eu sempre quis, respondi, igualmente sincero, ser valorizado por quem eu sou, não pelo que posso oferecer. Quando saímos do café com planos provisórios para um jantar em família, incluindo nossos pais, no fim de semana seguinte, senti-me cautelosamente otimista de que talvez esta crise tivesse criado uma oportunidade para uma mudança genuína. O caminho à frente, sem dúvida, incluiria contratempos e o ressurgimento de velhos padrões. Mas, pela primeira vez, eu estava encarando essas possibilidades com limites claros e a força para mantê-los. Naquela noite, liguei para Tyler para atualizá-lo sobre o resultado da reunião. Seu orgulho pela forma como eu havia lidado com a situação significou mais para mim do que qualquer validação externa. Você se manteve firme sem abrir mão de nada, disse ele. Esse é o equilíbrio mais difícil de se encontrar em família. Estou aprendendo, respondi, sentindo profundamente a verdade daquelas palavras simples. Lentamente, mas com segurança, estou aprendendo. 6 meses se passaram desde aquela viagem fatídica até o jantar de noivado da Sofia, e às vezes parece que estou vivendo uma realidade completamente diferente. As mudanças na minha vida desde que estabeleci limites com a minha irmã se refletiram, afetando tudo, desde minhas rotinas diárias até meus relacionamentos mais profundos, de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. A mudança mais visível ocorreu no meu relacionamento com Sofia. Depois do nosso encontro no café, entramos em um período de reconstrução cautelosa, com ligações semanais que começaram de forma estranha, mas gradualmente se tornaram mais naturais. Houve contratempos, é claro. Velhos hábitos ressurgiram durante as reuniões com os fornecedores do casamento, com Sofia ocasionalmente adotando um comportamento autoritário ou tentando burlar as novas barreiras financeiras. A cada vez, eu reforçava calmamente os limites que havíamos estabelecido, às vezes precisando me afastar temporariamente quando as tensões aumentavam. O relacionamento com meus pais também evoluiu de maneiras inesperadas. Assim que eles entenderam toda a extensão da dinâmica entre Sofia e eu,
iniciaram seu próprio processo de reflexão sobre os padrões familiares que haviam estabelecido durante a nossa infância. Meu pai, que nunca foi muito de conversas emotivas, me surpreendeu ao me convidar para almoçar sozinha, algo que não acontecia desde que eu estava na faculdade. Acho que colocamos muita carga nos seus ombros, admitiu ele enquanto comíamos sanduíches em sua delicatessen favorita, fazendo você se sentir responsável pela sua irmã, ensinando que seu valor estava no que você podia fazer pelos outros, e não em quem você é. Isso não foi justo com você. Minha mãe demorou mais para reconhecer seu papel, mas acabou se juntando a mim em uma das minhas sessões de terapia com o Dr. Peterson. As conversas foram difíceis, mas curativas, abordando anos de expectativas desiguais e fardos emocionais. Sempre pensei que estávamos preparando você para o sucesso, disse ela em meio às lágrimas. Nunca percebi que estávamos negando a você o apoio que toda criança merece. Minha jornada terapêutica pessoal continuou ao longo desses meses, ajudando-me a identificar e lidar com as tendências de cuidadora profundamente enraizadas que definiram grande parte da minha identidade. A doutora Peterson me orientou a examinar porque eu havia permitido que as necessidades de Sofia ofuscassem as minhas por tanto tempo e como eu poderia desenvolver um senso de autoestima mais forte, independente do que eu pudesse oferecer aos outros. Generosidade é uma qualidade linda, ela me lembrou durante uma sessão particularmente inovadora. O problema não era a sua generosidade em si, mas sim que ela vinha da crença de que você precisava conquistar o amor por meio da doação. A verdadeira generosidade vem da abundância, não da falta. Essas palavras ficaram comigo, ajudando-me a distinguir entre a doação genuína e a permissividade prejudicial que caracterizava meu relacionamento com Sofia. Comecei a praticar dizer não sem justificativas extensas, estabelecer limites sem culpa e reconhecer minhas próprias necessidades como válidas e importantes, não secundárias às dos outros. Meu relacionamento com Tyler se aprofundou durante esse período de crescimento pessoal. Vê-lo me apoiar sem tentar me salvar me ensinou o que realmente significa uma parceria saudável. 3 meses após o confronto com Sofia, durante uma caminhada de fim de semana nas montanhas Catskills, Tyler me pediu em casamento ao pôr do sol em um mirante. O anel era simples e perfeito, escolhido pensando no meu gosto e não na aparência, e suas palavras se concentraram em construir uma vida de apoio e respeito mútuos. Você sempre me viu claramente, eu disse a ele depois de dizer sim, mesmo quando eu não conseguia me ver. Nosso noivado levou a conversa sobre o planejamento do casamento que contrastavam fortemente com a experiência de financiar a extravagância de Sofia. Decidimos por uma cerimônia pequena em um chalé nas montanhas, com a presença apenas de nossos amigos mais próximos e familiares. O orçamento refletia nossos valores e não expectativas externas, com parcelas significativas destinadas a experiências que compartilharíamos com entes queridos, em vez de exibições superficiais. Enquanto isso, Sofia e James fizeram seus próprios ajustes. A realidade financeira de ter uma casa própria e administrar as contas de forma independente criou tensão no relacionamento, mas também impulsionou o crescimento necessário. Eles adiaram a data do casamento por 1 ano, decidindo se concentrar em estabelecer estabilidade financeira antes de assumir as despesas e o estresse de um grande evento. James começou a trabalhar em turnos extras na loja de música e a explorar aplicações mais práticas para seus talentos musicais, como ensino e trabalho em estúdio, enquanto Sofia aceitou relutantemente uma promoção que oferecia melhor remuneração, mas menos flexibilidade do que seu cargo anterior. Meu contato com Sofia tornou-se mais limitado, mas também mais genuíno. Sem as constantes emergências financeiras e manipulações emocionais, começamos a descobrir se realmente gostávamos da companhia um do outro e se compartilhávamos interesses além da nossa conexão familiar. Em algumas semanas, a resposta parecia ser não, mas em outras, encontramos um ponto em comum inesperado, principalmente quando Sofia começou a assumir a responsabilidade pela própria vida e a desenvolver insights sobre seu comportamento. Durante um telefonema no domingo, 4 meses após o nosso confronto, ela disse algo que indicava um crescimento real. Ontem vi uma bolsa que eu queria muito, algo que eu teria ligado imediatamente e te convencido a comprar para mim antes. Em vez disso, calculei quantas horas extras eu precisaria trabalhar para comprá-la. Não valeu a pena. É uma grande mudança de perspectiva, observei, genuinamente impressionado. Bom, acontece que as coisas parecem diferentes quando vêm do seu próprio trabalho. Quem diria? Ela riu, mas havia uma reflexão genuína por trás do humor. As lições que aprendi com essa experiência dolorosa transformaram a maneira como encaro todos os relacionamentos da minha vida.
Tornei-me especialista em reconhecer táticas de manipulação, não apenas da Sofia, mas também de colegas, conhecidos e até amigos que haviam caído em hábitos de receber sem dar. Alguns desses relacionamentos desapareceram naturalmente à medida que estabeleci limites mais saudáveis, enquanto outros se fortaleceram surpreendentemente quando reequilibrados. Aprendi a distinguir entre a generosidade que vem do amor e a doação que nasce do medo da rejeição ou da necessidade de validação. Quando agora escolho ajudar alguém financeiramente ou emocionalmente, isso vem de um desejo autêntico, em vez de obrigação ou culpa. A diferença é sentida profundamente em meu corpo, uma leveza em vez do pesado ressentimento que antes acompanhava minha generosidade. A importância de estabelecer limites com a família talvez tenha sido a lição mais valiosa. Por muito tempo, acreditei que família significava doação incondicional, independentemente de como eu fosse tratado em troca. Agora, entendo que relacionamentos familiares verdadeiramente saudáveis exigem respeito mútuo e reciprocidade, assim como qualquer outro vínculo. Amor sem limites não é amor de verdade, mas sim medo disfarçado de devoção. Encontrar paz não significou alcançar a perfeição no meu relacionamento com Sofia ou apagar a mágoa de experiências passadas. Em vez disso, veio de priorizar minha saúde mental e meu respeito próprio, mesmo quando isso cria desconforto ou conflito temporário. Não meço mais meu valor pelo quanto me sacrifico pelos outros, mas pela autenticidade com que vivo de acordo com meus próprios valores. Quando reflito sobre a jornada desde aquele momento devastador na porta da casa de Sofia até onde estou hoje, sinto imensa gratidão pelo doloroso despertar que isso desencadeou. Sem aquele momento de clareza, eu poderia ter continuado em padrões de permissividade e autonegligência indefinidamente, perdendo a oportunidade de construir os limites que agora protegem meu bem-estar e, de fato, permitem uma conexão mais genuína. O fundo do casamento ainda existe, agora devidamente administrado com a supervisão adequada, e Sofia e James estão trabalhando lentamente para a data remarcada, com uma abordagem mais realista tanto para o evento quanto para suas vidas juntos. Meu relacionamento com minha irmã continua a evoluir, às vezes regredindo a velhos padrões, mas cada vez mais encontrando um terreno novo e mais saudável. Podemos nunca ser as irmãs inseparáveis dos programas de TV da infância, mas estamos aprendendo a ser adultas honestas que escolhem a conexão em vez de considerá-la um direito. Enquanto me preparo para o meu casamento com Tyler na próxima primavera, carrego comigo esses insights conquistados com muito esforço. Relacionamentos familiares, sejam eles natos ou escolhidos, exigem equilíbrio e limites para prosperar. Generosidade sem respeito se transforma em exploração. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode dizer a alguém que não te deu valor é simplesmente, só para a família. Você já teve que estabelecer limites difíceis com alguém que ama? Como você conseguiu equilibrar a manutenção do relacionamento e a proteção pessoal? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais insights sobre como lidar com dinâmicas familiares complexas. Obrigado por ouvir minha jornada. E lembre-se de que seu valor nunca é determinado pelo quanto você dá ou pelo que você proporciona aos outros. Ele existe simplesmente porque você existe.